Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate de todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Depois nós vamos seguir aqui algumas recomendações aos homens e às mulheres. Então aqui, Paulo, ele exorta todo cristão, que leve ao Senhor, por meio de orações e súplicas, todas as suas petições com ações de graças. Então, nós já falamos aqui a respeito da oração. Nós precisamos levar adiante de Deus todas as nossas petições, os nossos pedidos, aquilo que nos incomoda, as coisas que se levantam, porque a palavra de Deus, ela diz o quê? Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E como nós apresentamos diante do Senhor as nossas razões? Na oração, orando, colocando, falando com Deus, dizendo: Pai, tal situação se levantou no meu trabalho, tal situação se levantou na minha casa, eu não estou gostando disso, isso aqui está me incomodando, me dá uma resposta, me dá uma direção, me mostra o que é isso. É colocar diante de Deus e agradecer. Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor ouviu a minha oração, eu sei que o Senhor já me enviou a resposta, eu creio em Ti, confio em Ti, porque Tu és o meu Deus. Se você analisar ali Salmos, toda vez que Davi orava, ele colocava diante de Deus a sua petição, aquilo que incomodava, a aflição, a ansiedade, o desespero, a dor que ele estava passando, mas ao mesmo tempo Davi já fazia o quê? Ações de graças. Davi já agradecia: Senhor, levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele foi falando, porque ele sabia de onde vinha o socorro dele. E aí, quando ele disse, eu orei ao Senhor, ele disse, e ele se inclinou para mim, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre. Ele me colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Então Davi, ele já ia glorificando, ele já ia falando atrás: Senhor, mas os meus inimigos se levantaram, me buscaram até a morte, mas o Senhor é comigo. Mas o Senhor, Davi já ia dando ações de graças, colocando diante de Deus a perseguição, a aflição, mas ele já ia agradecendo a Deus ao livramento que o Senhor já estava proporcionando para ele. E é isso que nós devemos fazer, ações de graças. E aqui Paulo, ele fala, e nós devemos orar em favor de todas as pessoas, é sem exceção. E quando ele fala aqui, orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade, aqui, gente, ele fala que nós somos incentivados a orar pelas autoridades, boas ou más. Não cabe a nós julgar. Se ela está no poder, nós temos que orar pelo presidente do país, orar pelo governador do tal estado, orar pelo prefeito, orar pelos vereadores, orar pelos deputados, orar pelos senadores. Nós temos que orar. Mesmo eles sendo bons ou ruins, nós precisamos orar
para abençoar, para que Deus dê direção, para que Deus possa dar direção para eles, para que eles possam fazer um bom governo, para cuidar da nossa cidade, para cuidar do nosso estado, para cuidar do nosso país. Nós precisamos orar. Bons ou maus, nós precisamos orar, gente. Orar pela nossa nação, orar por essas autoridades que estão aí. Não adianta a gente fazer charge, não adianta a gente tirar sarro, não adianta a gente ficar dizendo que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, que nem a gente vê nas redes sociais. Nós precisamos orar, abençoar o nosso país, abençoar o nosso estado, abençoar o nosso município, abençoar onde nós moramos. Nós precisamos abençoar, orar pelas autoridades que estão aí, que foram eleitas. Você pode não ter votado, mas outros votaram, a maioria vence. Então nós precisamos orar, porque nós estamos debaixo da mesma autoridade dessas pessoas que elegeram. Então nós precisamos orar, gente, literalmente, para que eles façam um bom governo. Porque mesmo o diabólico Nero, né, exercia seus plenos poderes na época em que Paulo escreveu essa carta aqui. O apóstolo usava a palavra piedade, gente, exclusivamente em suas cartas pastorais, a fim de recomendar que os crentes, especialmente os líderes espirituais, fossem profundamente reverentes a Deus. Imagina naquela época, eles eram perseguidos. Se pegassem eles, eles prendiam, até matavam. Jogavam eles lá no Coliseu, muitas vezes, que era onde os leões devoravam eles, mas eles permaneciam firmes e orando por aquelas autoridades, orando por aqueles perversos que desde lá daquela época já estavam aí no poder. Então hoje não é indiferente, nós precisamos continuar orando. Essa é a nossa missão. A igreja tem que orar por todos, interceder por todos. Em Efésios ele fala, orando o tempo todo, por todos, por os nossos irmãos que estão passando por lutas e aflições iguais ou piores do que a nossa. Às vezes a gente começa a olhar só para o nosso umbigo e acha que a nossa luta está maior, o meu problema é maior, a minha dificuldade é maior, mas eu não olho para o problema do meu irmão, para aquele missionário que está lá num campo missionário, lá na África, num outro país, sendo perseguido, morto muitas vezes, fuzilados lá, porque eles não negam a Cristo, estão pregando a palavra. E quem tira um tempo para orar por eles, para interceder, para dizer, Senhor, manda o recurso, manda o alimento, manda o dinheiro para eles comprar medicação, manda o dinheiro, Senhor, lá, prove para os órfãos e para as viúvas e para aquelas pessoas que estão lá pregando a tua palavra. Quantas pessoas tiram esse tempo para orar, gente, ou interceder pelas nações, orar pelos povos, para que essas pessoas sejam libertas, para que o evangelho possa entrar lá. Países que ainda não conhecem a palavra, pessoas que vivem numa idolatria terrível, pessoas que cultuam uma vaca, gente que cultua o rato dizendo que é um antepassado, vivem lá no meio de um monte de bicho sujo, dizendo que os antepassados são aqueles ratinhos. Você já pensou a ignorância dessas pessoas, gente? Então nós precisamos orar para que Deus levante pessoas dispostas a pagar o preço e ir nesses lugares e levar o evangelho para essas criaturas. É isso que nós temos que fazer. E sustentar essas pessoas em oração. Orar pelo nosso país, gente, é orar para que essas almas sejam libertas, para que essas vidas sejam salvas. Nós precisamos orar. E aqui, gente, ele fala mais. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o que deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Deus alimenta o sentimento de que a sua infinita graça encontre morada em todos os corações humanos. Por isso, né,
aqui Paulo ele fala que a gente precisa, né, buscar a Deus, nós precisamos buscar a salvação de todos, né? A onisciência faz saber que nem todas as pessoas se apropriarão da graça de Cristo como filhos eleitos. Infelizmente, tem pessoas, é livre-arbítrio, é escolha. Vão ter pessoas que não vão querer Jesus. Tem pessoas que não querem Jesus. Tem pessoas que não querem mudar de vida. Tem pessoas que não querem transformação, não querem mudar sua mente, como Paulo disse, que nós precisamos mudar o nosso entendimento. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar de acordo com a palavra. Eu preciso entender que as coisas estão evoluindo, estão mudando. Hoje nós temos muito acesso a informações. Hoje nós conseguimos chegar até mesmo através ali da internet. Você identifica traumas de infância que estão interferindo na vida do adolescente, na vida adulta. E tem pessoas que estão rejeitando isso, dizendo que isso é besteira, que isso é bobagem. Eu não preciso de psicólogo. Não, eu não preciso de psicanalista. Eu não preciso de psiquiatra, isso é médico para louco. Tem gente que ainda tem esta mentalidade em pleno século XXI. Sendo que o psicólogo, ele está ali para ouvir, o psicanalista também, porque a cura vem pela fala. Pela fala, Deus dá direção, eles vão identificando, através do que a pessoa vai falando, a gente vai anotando e vai vendo o que nós precisamos trabalhar com ela. A baixa autoestima, um trauma, uma liberação de perdão para um pai, para uma mãe, para um abusador. Coisas que estão ali interferindo na vida da pessoa, impedindo que ela prospere, que ela dê passos, que ela seja feliz, que ela viva a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Então, tem gente que acha que isso tudo é besteira. O psiquiatra, ele pode receitar medicação. O psicanalista e o psicólogo não. Então, eles avaliam, porque tem casos que a gente precisa encaminhar. Ou esta pessoa está tendo uma síndrome de pânico, ela precisa de uma medicação, então você vai procurar um psiquiatra porque ele pode te receitar. Eu não. A gente identifica algumas coisas e aí a gente pode até mandar, né? E eles fazem isso, um parecer, procura tal psiquiatra. Geralmente eles já têm, né, um vínculo com outro profissional, porque eles têm como conversar. O psicólogo passa o que ele analisou, o psicanalista também, e vai passar para o psiquiatra. Aí na consulta o psiquiatra vai conversar com aquela pessoa, vai ver o que foi analisado para ver qual medicação, qual tratamento, o que aquela pessoa necessita. Então isso não é besteira. Isso, gente, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos progredir. Não podemos viver achando que isso é besteira, isso é bobagem. A própria pastora Sandra, ela fala que ela recebeu a cura, mesmo sendo pastora, pregando a palavra, quando ela foi numa psicanalista e aquela pessoa falou na cara dela a verdade. Aí ela caiu em si, viu aonde estava o erro, aonde ela estava errando e onde ela precisava se consertar e ser curada, para que ela fosse curada e o filho dela também. Então ela disse: eu precisei disso. Então não é besteira, gente, não é bobagem procurar ajuda. Conversa com o teu líder, conversa com o teu pastor, com a tua pastora, procura ajuda de um psicólogo, procura a ajuda de um psicanalista, vá a um psiquiatra. Isso não é besteira. A gente procurar ajuda, tanto a espiritual como a física nós precisamos. Porque o nosso corpo, se a alma não é tratada, o nosso corpo fica doente. O nosso corpo vai reagindo. É fibromialgia, é enxaquecas e outras dores que vão vindo.
vai vindo as doenças psicossomáticas, vai aparecendo dor aqui, dor ali, e às vezes a pessoa vai no médico, quando é espiritual, o doutor diz, mas não, você não tem nada, que no exame não aparece nada, é espiritual. Então nós precisamos, gente, despertar, nós não podemos ser ignorantes. Nós precisamos evoluir, crescer, a nossa mente precisa mudar, porque quando a nossa mente muda, as nossas atitudes mudam. Nós precisamos nos analisar, a ajuda de um profissional, para quê? Para que eu possa identificar o que precisa ser tratado. Às vezes é um trauma de infância. Às vezes a pessoa, o pai ou a mãe abandonou, ela sofre com rejeição, ela não consegue se realizar na vida íntima dela, ela não consegue ficar com ninguém. É algo errado que tem ali. Pode ser um trauma, pode ser um bloqueio, há um gatilho que às vezes dispara. Então tudo isso são coisas a serem analisadas, investigadas. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento, mudar o nosso pensamento, e a gente precisa, aprender, chegar ao pleno conhecimento da verdade, saber o que Deus quer nos mostrar, aquilo que Deus quer que seja limpo, transformado, moldado, que nós precisamos, tirar da nossa vida. Então tem coisas que estão ali, às vezes, nos impedindo de prosperar, de ser felizes, mas basta a gente remover algumas coisas, tirar algumas coisas. Então cabe a nós. Sabe que eu estava assistindo um vídeo nesse feriado de uma cristã que ela fala sobre a vida financeira, mas me chamou muito a atenção quando ela falou, de não termos nada, isso eu já preguei aqui, quebrado, nada fora do lugar, nada estragado, que nós precisamos tirar o velho para que o novo entre. Ela disse que tem gente que tem roupa de 1, 2, 3 anos que não usa, está parada ali, ela não usa. Às vezes ela pensa, não, mas eu vou guardar aqui, amanhã depois eu vou emagrecer, aí eu vou entrar nela. E ela vai guardando. E ela vai guardando, meia furada, roupa íntima com o elástico gasto, estão ali, estão usando, roupa furada. Isso, gente, isso aí chama coisas ruins para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Então nós precisamos, tirar isso. Às vezes o homem é descuidado com essas coisas, Às vezes quando eu acho ali uma meia, quando eu coloco para lavar, que dá furadinha ali no dedo pele do meu marido, eu já digo para ele, essa meia você deixa guardadinha ali, quando você for pescar, você usa ela, chega em casa, tira e põe no lixo. Deu, eliminou, Então, porque às vezes entra barro ali, suja a meia, às vezes não limpa, Eu digo para ele, chega e põe fora. Essa aqui você usa quando você for pescar, depois você chega e já coloca no lixo. Então a gente precisa cuidar dessas coisas. Roupas surradas, roupas que às vezes a pessoa tem estoque de roupa guardada e ela tá sempre com a mesma roupa, ela não muda. Isso precisa mudar. A gente precisa remover coisas velhas, coisas paradas na nossa vida, estacionadas às vezes dentro da nossa casa, porque a gente não usa. Eu lembro que quando eu me mudei para cá, para esse prédio, eu ganhei uma cozinha e daí eu não trouxe a outra, porque daí eu vendi. Só que olha como Deus trabalha. Veio faltando 2 balcões e eu pensei, meu Deus, onde é que eu vou colocar isso aqui? Não tem lugar. E eu comecei a tirar. Gente, eu tirei 2 caixas de potes desde o meu chá de panela, que eu nunca tinha usado na vida, e estava guardado. E se eu tivesse ficado com os mesmos balcões antigos, eles iam ficar tudo ali guardado, porque tinha lugar para tudo. Aí depois que a minha sogra disse, não, mas tá faltando balcão aqui, lembra da foto assim, eu digo, é verdade. Daí eles foram lá na loja, tinha 2 balcãozinhos para trás, um e o outro pequenininho. E eu disse, meu
Se tu vê aí, para Deus mostra pra gente as coisas que estão ali. Então tem horas que a gente precisa olhar as nossas gavetas, olhar o nosso roupeiro, olhar os nossos balcão, porque às vezes a gente vai guardando coisinhas que vão ficando ali acumuladas. Eu vou guardar esse potinho porque eu vou precisar dele amanhã, e vai ficando, e vai ficando, e vai juntando, e vai juntando. E isso é acúmulo. Você já viu aqueles acumuladores que mostram naqueles programas lá dos Estados Unidos, que as pessoas chegam num ponto que elas acumularam tanta tralha, tanto lixo, tanta coisa que não tem nem lugar para elas dentro de casa. Aí quando eles contratam uma equipe que vai lá, misericórdia. Gente, é horrível. E onde tem isso, tem demônio. É onde tem sujeira, onde tem acúmulo, onde tem coisas ali, isso mostra como está o interior da pessoa. A forma como nós nos vestimos, isso mostra como nós estamos, como nós somos. São coisas que são analisadas. Que quando você vai numa entrevista de emprego, a pessoa analisa a cor da roupa, a cor da unha, a forma como você senta, a forma como você cruza os braços, as mãos, o jeito que você fica. Você é observado desde o primeiro momento que você colocou o pé para ser entrevistado ali. Geralmente são psicólogas, né? Ou alguém formado em RH que fazem as entrevistas, eles analisam tudo. Eles estudaram. Você sabia que os juízes, eles estão ali analisando, ali enquanto vocês estão, os advogados, eles estão interrogando, eles têm uma televisão que eles ficam observando a forma do olho, do olhar, da boca, as expressões faciais, a forma como a pessoa mexe as mãos para ver se elas estão mentindo, para ver, tudo é observado. Alguns são gravados, né? No fórum ali é gravada a audiência, o juiz vai olhar tudo depois. E enquanto o advogado está ali interrogando, o juiz está analisando. Ele não fica só sentadinho ali, não, para bater o martelinho, não. Ele faz uma análise completa da pessoa. Então, por isso que nós precisamos, gente. Por que eles dizem, você jura falar a verdade, somente a verdade? Nada mais que a verdade? Sim. Porque ali você está sendo analisado. Se a pessoa está mentindo, ele vê. Eles observam na forma que você fala, na forma que você procede, conforme os gestos das tuas mãos, dos teus braços, do teu rosto, da tua expressão facial. Então nós somos observados. E nós precisamos tirar o acúmulo da nossa vida, o acúmulo da nossa alma, que é ódio, mágoa, rancor, ressentimento. São coisas que vão ficando acumuladas ali e que impedem de prosperar, de ser abençoado, de ter uma vida vitoriosa, de viver a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Então nós precisamos despertar para isso. E aqui, Paulo, ele fala aqui, né? Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo, né? Aqui fala preço pago para libertar, resgate, né? Então se refere ao testemunho apostólico de Cristo que se entregou a si mesmo para pagar toda a fiança exigida para a nossa liberdade. Sabe quando o juiz dá a ordem lá da sentença? O senhor só vai sair daqui quando pagar a fiança. Caso contrário, vai ficar preso. A fiança para nossa liberdade, quem pagou foi Cristo lá na cruz. E ele pagou um preço alto. O sangue dele derramou. Ele levou dor, doença, enfermidade, culpa, pecado
tudo, maldição estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esta foi a fiança que Cristo pagou lá naquela cruz, para que eu e você fôssemos libertos do cativeiro, da prisão em que a gente estava. E isso é algo muito sério. Foi isso que Jesus fez, ele pagou a fiança pela gente, sabe? Quando lá no Éden foi batido o martelinho, vocês vão ter que sair daqui, porque vocês pecaram, vocês desobedeceram. Lá saíram com um veredito, vocês vão ter que trabalhar, produzir do suor do rosto de vocês. A mulher vai ter dores para ter filho quando for dar à luz. E nada disso estava no script de Deus, não. Deus não tinha isso planejado para nós. Deus tinha algo melhor. Ia multiplicar, mas a mulher não ia ter dor. O homem não ia precisar trabalhar como trabalha hoje. Então lá no Éden, nós ficamos afastados de Deus por um bom tempo. Mas quando Jesus pagou a nossa fiança, quando ele nos libertou daquele cativeiro, ele nos deu livre acesso ao coração do Pai. Hoje nós entramos no Santo dos Santos, hoje nós oramos aonde nós estivermos, nós levantamos as mãos. E aqui, Paulo ele fala, aqui no versículo 8, ele diz assim: portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. E então aqui Paulo ele diz, determinar, enfatizar seu pedido solene, algo como um decreto real. O termo grego usado para homens neste versículo não se refere à humanidade como um todo, mas especificamente ao gênero masculino adulto, apesar de ser evidente que as mulheres também oravam em público, mas é algo que Deus instituiu para o homem, ser o sacerdote da casa. Se der tempo, amanhã eu continuo aqui nessa palavra. Se o Espírito Santo não mudar a direção, nós continuamos aqui, porque quem dirige aqui é ele, não sou eu. Então, aqui você vê, orar com as mãos santas, gente. Orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem dissensões. É isso que nós devemos fazer. Então, que você fique com esta palavra, que Deus fale ao teu coração, que o Espírito Santo ministre muito mais, que você leia esse capítulo aqui e que o Espírito Santo possa estar ministrando e operando na tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam libertas, curadas, porque elas já receberam a fiança. Elas já foram livres, libertas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que elas vivam a vida plena e vida em abundância que o Senhor conquistou naquela cruz. O Senhor pagou o preço pela nossa liberdade. E que essas pessoas possam desfrutar desta vida e do melhor que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e mande esta mensagem para aquele que o Espírito Santo te direcionar, em nome de Jesus.